E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Como sempre, Pai eterno, dependemos do Senhor. Não há nada que vamos fazer que temos inteligência para isso, capacidade para isso. Dependemos de Ti, como diz Sua palavra, que a nossa capacidade vem de Deus. Ajuda-nos enquanto falamos mais um pouco desta riqueza para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Bom, nós estamos falando no mesmo capítulo, né? Capítulo 10, no verso 1º e 2º de Apocalipse. O anjo forte. Eu tenho alguns parágrafos aqui para, mais uma vez, nós meditarmos. Isto vai ajudar a fundamentar mais a nossa fé cada dia. Tem pessoas que não importam, e tem uns que não aprendem, e tem uns que não prestam atenção, e tem uns que captam fácil, tem condições de captar fácil a palavra, para que não fique sendo envolvido com palavras de que não tem revelação. Começamos com o anjo forte. O anjo forte é Cristo. Irmão Brando diz que é Cristo. Mas eu quero acompanhar um pouquinho esse anjo forte, porque ele é Cristo quando ele está no ar. A Bíblia diz que ele é Cristo. Mas logo quando ele põe o seu pé direito no mar e o esquerdo na terra, algo tem que acontecer. Porque a Bíblia mesmo já está dizendo que ele pôs o pé direito no mar. O mar é povos, multidões e línguas. O pé esquerdo na terra. Já está mostrando que não é apenas aquele que você pensa, é Jesus Cristo. Irmão Brando diz que ele é Cristo. Cristo é a unção, é a manifestação. Aquele Cristo que manifestou, ele tem condições de manifestar, de mudar. Ele tem condições para isso. Ele não fica apenas como um anjo forte, invisível, mas ele desce e pisa no mar. Quando ele pisa na terra, ele é visível. Aí você não pode dizer que é Jesus Cristo. Certo? A hora que ele pisa na terra é exatamente a hora que ele encarna. Quando ele pisa na terra. Agora, ele já foi Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Quando ele veio desta feita, para poder cumprir sua palavra, retornando novamente, e que ele pisa na terra, então ele está materializado. Eu sempre tenho mostrado que temos estas duas materializações aqui em Apocalipse 10. Uma é esta Cristo descendo e pisando na terra. Então ele materializou quando ele pisou na terra. Mas você vai em Apocalipse 10, 7,
é outra vez Deus encarnado. Porque isso é através da mesma mensagem do irmão Branham. Quero ler para vocês, porque isso que vocês veem que encarna, materializa, quando ele pisa na terra, ele tem que ser alguém. Enquanto ele está no céu, ele é Cristo, está na nuvem. Mas quando ele pisa na terra, ele tem que ser alguém. Ele manifestou. Ele não ficou apenas naquela manifestação de nuvem, que ele é praticamente o invisível. Você para ver, o irmão Branham para ver, levou tempo para ele ver, porque estava dentro da nuvem. Ele é o Deus invisível, que estava ali dentro da nuvem, mas deu para ver. Eu sempre gosto de ver isso, que quando Deus vem, ele vem fora da visão do homem. O homem pensa de um jeito, ele vem de outro. Todo crente está pensando que Jesus vem aí no céu, um monte de anjinho tocando pistão, clarinete, trombeta. E fala, aí chegou. Não, não é nada disso. Deus usa simplesmente símbolos para poder manifestar sua vinda. Então a trombeta é uma mensagem. Aí eles pensam que é uma trombeta, reproduz um som, um sonido, mas o sonido é a palavra. E essa trombeta é um homem. Deus está operando através daquele homem. Então, Cristo não podia fazer nada por nós se ele ficasse apenas na nuvem. Ele teve que descer, pisar no mar, entre povos, nações e línguas, e pisar com o pé esquerdo na terra. É materializar. Aí você deve vê-lo. Mas você não pode vê-lo senão no seu anjo, no seu profeta daquele dia. Não tem jeito de você ver Jesus fora de um homem. Você diz, é Cristo, sim, mas agora é Cristo no homem. Porque ele pisou na terra, ele é Cristo no homem. E o sétimo selo que eu tenho aqui, que é o sétimo anjo, que é o sétimo selo encarnado, que se fala do sétimo selo, mas o sétimo anjo é o sétimo selo encarnado, certo? Deixa eu ler para vocês. O intervalo 24, quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Mas ele já está pisando na terra. Ele não está lá em cima mais. As pessoas só vê ele lá em cima. Quando ele materializa, eles não vê porque Deus é um homem. Deus é simples na terra. Há umas que estão em prisão agora, 156. Note, era a mensagem do sétimo anjo que devia revelar os sete selos. Apocalipse 10, 7. Agora, você encontrará isto, vê, 157. E ele viu este anjo descer, colocar o seu pé sobre a terra e sobre o mar. Esse era Cristo. Tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Note-o, você o encontrará em Apocalipse 1. Novamente, com o arco celeste sobre a sua cabeça, parecia como de jaspe e sardônio, e assim por diante. Assim vem ele, coloca uma mão, um pé sobre a terra e sobre a água. Levantou a sua mão. Ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Ainda, isso é um pacto. Ele era o anjo do pacto, que era Cristo. Foi feito um pouquinho menor do que os anjos para sofrer. Isso é uma manifestação dele quando ele vem em carne. Quando ele manifesta na sua igreja, que ele está no meio da sua igreja, se o povo pudesse perceber Cristo no meio daqueles 7 castiçais de ouro, ele estava em uma manifestação no meio das 7 eras da igreja.
para pregar as 7 eras da igreja, não era simplesmente William Branham. Era Cristo materializado para aquele fim. Entende? Porque este Apocalipse capítulo 1 é Cristo. Mas esse Cristo só é materializado no tempo da voz do 7º anjo. Não foi lá no tempo de João, quando ele recebeu as visões, quando ele escreveu. Não, foi agora no tempo do profeta, que veio toda esta manifestação. E as pessoas não conseguem enxergar, porque Deus outra vez está escondido no homem. Sua manifestação é no homem, feito um pouquinho menor do que os anjos para sofrer. Ali veio ele, levantou suas mãos ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o Eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais. Irmão Branham fala essas palavras assim, Eterno, Pai, Deus, para você ver a manifestação, que quando é eterno é Espírito, o Pai é Espírito, Deus é Espírito. Então você tem que vê-lo assim, em Espírito, para poder ver ele manifestado depois. Se você não crê nele como um Deus Espírito, você não pode vê-lo manifestado. Mas se você crê nele como um Deus Espírito, e a hora que ele manifestar, você não vê a manifestação dele, não adiantou nada a sua crença. Porque se você diz, eu creio que ele é o Eterno, que ele é Pai, que ele é Deus, mas a hora que ele está aqui na terra, você não vê estas qualidades de Pai, de Eterno, de Deus. Até branco quer dizer eterno. É o tempo de Deus manifestar. Mas as pessoas passam por alto aquelas coisas que são tão tremendas, eles passam por alto. E que o tempo não será mais. Quando isso ocorre, está acabado, está feito, está terminado. Então, eu estou passando por isso daqui, para que vocês vejam que o anjo forte vem e pisa na terra. Então, quando ele pisa na terra, ele tem que pisar na terra através de um homem. Deus, quando pisou na terra, através de Moisés, Deus pisou na terra, e assim veio, através de Jesus, Deus pisou na terra, através de Branham. Você tem que ver Deus pisando na terra desta forma. Foi a hora que ele pisou na terra, então ele era uma manifestação do 7º anjo. Aqui. Mas eu quero que você note também que houve aquela outra manifestação e materialização daquele 7º anjo da constelação, que aquele 7º anjo da constelação não era Cristo, aquele 7º anjo representava o 7º anjo mensageiro. Eu vou ler aqui para vocês. Aí, outra vez, Deus descendo para que as pessoas possam o ver. Para revelar o 7º selo, ele tinha que ser manifestado. Para você ver que o 7º é fim. O 7º selo o traz de novo à terra. Agora eu te pergunto, como que o 7º selo pode trazer de novo Cristo à terra? Por isso o irmão Branham foi tomado pelo 7º anjo, levado dentro da nuvem, para que Cristo pudesse descer nele. Entende? O 7º selo o traz de novo à terra. É o que está aqui, ó. Almas que estão em prisão agora, 347. Mas lembre-se, todo esse tempo, Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O último membro foi Branham. O último membro tem se redimido. Eles pensam que o último membro ainda vai aparecer. Não, esse que apareceu aqui, ele está ligado ao último membro. Deus conta, é assim, tudo está ligado aos mensageiros. Dentro do período das eras teve muitos anos, mas estavam todos ligados àquele mensageiro. Cada mensageiro representava uma era, uma extensão de vários anos na terra. E assim a gente tem que ver aqui também. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. O 7º selo
o traz de volta à terra. Agora você pensa que o sétimo selo vai trazer Cristo de volta à terra no rapto. No rapto ele não vem na terra. Tem que entender. No rapto ele vem no ar outra vez. Ele vai tomar sua igreja no ar. Mas quando ele veio no sétimo anjo, ele veio outra vez na terra. É aqui que ele veio outra vez. O sétimo selo o traz de novo à terra. Agora, se não for o sétimo selo, se não for um homem, como que ele pode trazer Cristo na terra se ele não for um homem? Para que, irmão Branham, foi tomado naquela altura? Para que o sétimo selo trouxesse Cristo à terra. O sétimo selo, Deus sendo um homem. O mistério do dia sempre foi um homem, Deus, um homem. Foi o mistério. E aqui está, de novo, o sétimo selo o traz de volta à terra. O cordeiro veio, tomou o livro da destra dele e se assentou. Aí eles pensam que ele se assentou no trono que ele levantou. É falta de ter a revelação. Ele tomou o livro, se assentou, requereu o que ele possuía. Ele não pode assentar no sétimo, naquele trono que ele estava sentado. Ele agora está sentado no seu trono. Certo? Aí que irmão Branham mostra que Cristo, através do profeta do dia, está sentado no seu trono. Jesus assentou no trono do Pai. Branham vem que assenta-se no trono do Filho. O Filho estava nele, entronizado nele. Então presta atenção, o cordeiro veio, tomou o livro da destra dele, se assentou, requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido, agora o que ele tinha redimido durante todas as 7 eras. Mas ele vem requerer, fazer essa chamada, esse requerimento, na última era. Isto mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. Não foi a primeira puxada que nos chamou. Não foi a segunda puxada que nos redimiu. Foi a terceira puxada. Na terceira puxada, ele veio possuir o que ele tinha redimido. Amém? Cristo reproduzido novamente. Almas que estão em prisão. Agora, 348. Isso tudo você já conhece. 3 é perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. É perfeição. Corpo, espírito e alma. É perfeição. Certo? Tudo isso é perfeição. William Marion Branham. É perfeição. Tem que ser dessa forma. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Irmãos, a coisa é tão clara. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo, anjo forte, que desceu do céu, mas ele foi reproduzido novamente no natural, entre seres humanos. Olha para você ver. Cristo, reproduzido Cristo novamente. Se é reproduzido Cristo novamente, porque Cristo já tinha sido reproduzido. É novamente. Entende? Quando Cristo reproduziu a Cristo novamente, no natural, entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. A revelação é tão clara. Então, nos dias de William Branham, Cristo estava sendo reproduzido novamente. Quem é Cristo? O anjo forte. Estava sendo reproduzido novamente em quem? Em carne humana. Quem é essa carne humana? Apenas você pode ver no natural, ele estava sendo reproduzido. Aquele espiritual, Cristo, no natural, entre seres humanos. Agora, os Estados Unidos, que eram seres humanos do dia, não pôde ver. Mas Deus estava ali sendo reproduzido novamente. Isso daqui ainda estou falando, Cristo, anjo forte, reproduzido. Nós vamos chegar no 7º selo. A festa das trombetas 229. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isso. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo,
mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora, você sabe que Apocalipse 10 era 7 trovões. Você sabe que Apocalipse 10 era 7º anjo. Mas William Branham veio e disse para nós que Apocalipse 10 era 7º selo. Agora, quem era que estava materializado em Apocalipse 10? Era o 7º anjo. Quem era o 7º anjo? Era o 7º selo, que estava ali materializado. O 7º selo, 275. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele apareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda, guarde estas palavras, contando da esquerda para a direita, esse que estava perto de mim, teria sido o 7º anjo. Era o anjo dele. Estava perto dele. Aquele 7º anjo, que está contando da esquerda para a direita, era o 7º anjo, que era o anjo dele. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o tórax, seu tórax para fora assim, e estava voando para o leste. Vocês se lembram? Assim? Eu disse, ele me apanhou. Ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Agora, por que vocês creem nisso? Porque Branham falou. Vocês não viram e a ciência não mostrou que foi pego o irmão Branham também e levado para cima. Mas por que nós cremos? Porque o irmão Branham disse, é ele que teve a experiência. Se quem teve a experiência soube que aquele 7º anjo, que era o anjo dele, contando da esquerda para a direita, era o 7º anjo, então se era, teria sido o 7º anjo, era o anjo dele, que brilhava mais. Sempre o anjo da gente brilha mais. Não é o do outro. É o da gente que brilha mais. É o anjo dele. Para começar, era um anjo que tinha uma manifestação viva. Todos os demais já tinham partido. Mas o único que estava vivo era o 7º anjo terreal, que recebeu dentro dele Cristo, o celestial. Certo? O celestial dentro do terreal. Mas já estou falando aqui desse 7º anjo, que o irmão Branham diz, ele me apanhou, me levantou, vocês recordam disso? 276, do 7º selo, ele diz, aqui está aquele com o 7º selo. Aqui, quer dizer, esse anjo, da esquerda para a direita, que teria sido o 7º anjo, que ele brilhava mais, é ele que tem o 7º selo. Aqui está aquele com o 7º selo. Por isso que este anjo tinha que estar manifestado no profeta. Então você vê um anjo forte descendo, materializando, porque ele precisava de um corpo para pisar na terra. É por isso que é difícil as pessoas verem. É tão poderosa a manifestação, porque é uma dupla manifestação. É a manifestação, Cristo descendo e pisando na terra, 7º anjo subindo e descendo, trazendo Cristo, porque o 7º selo o traz de novo à terra. Quem era o 7º selo? Aqui está aquele com o 7º selo, era o 7º anjo. Desceu trazendo Cristo dentro dele. Então você tem o 7º selo, você tem Cristo dentro do 7º anjo. Certo? Então você tem que saber que uma manifestação dessa não é para qualquer pessoa ver. O eleito é que vê. Estou terminando. Cristo, Mistério de Deus Revelado, 207. A revista Life, então, reuniu esse círculo de nuvem e luz, e ali que eles não puderam entender. Você vê que tem coisa que nem a ciência entende. E não sabem ainda. Porém, aqui, dizendo, vá ali e espere que estes mistérios sejam revelados.
E aqui, meses antes que isso acontecesse, então aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Vocês notaram essa fotografia? Aí você vê esta materialização agora. Vocês notaram nesta fotografia? Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado. Aquele anjo à direita, que era o anjo do profeta, sendo materializado, porque aquele anjo tomou irmão Branham, levou para cima, e agora aquele anjo tinha que descer materializado. Ele desceu materializado, está aqui, ó, descendo com as suas asas para trás, a sua cabeça voltando-se para um lado. Ali está, bem ali na fotografia, precisamente. Meses antes que isso acontecesse, foi dito que ele vai reunir o corpo de crentes. Se eles pudessem ter visto que aquela manifestação, aquela materialização dupla de Cristo no sétimo anjo, do sétimo anjo espiritual, que era o sétimo anjo do irmão Branham, materializando também naquele corpo. Uma operação tremenda, eles não puderam ver. Para que isso? Para reunir o corpo de crente. O corpo de crente não é reunido por um grupo de pastores, não é reunido por um plenário de pastores. O corpo de crente é reunido por esta manifestação, esta encarnação que veio. Cristo desceu e pisou na terra e se converteu em Branham. O sétimo anjo espiritual desceu do céu materializado. Quando pisou na terra, era Branham também. O sétimo anjo, porque aquele sétimo anjo era o anjo do irmão Branham. Então aquele sétimo anjo era quem tinha o sétimo selo. O sétimo selo trouxe Cristo, o anjo forte, para a terra. Eles só vê lá em cima. Eles não podem ver ele quando ele está aqui na terra. Aí ele diz, ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. Foi perdido desde o primeiro selo, da primeira era, a última era, o último selo. Aquilo tudo foi perdido durante as eras. Mas quando veio esta materialização de Deus, veio para poder unir o corpo de crente. Isso quer dizer, se você for de um outro corpo, você não é do corpo do rapto. Você não é desse corpo de crente dos selos. Isso daqui, filho, é o corpo de crente dos selos. Você não tem que discutir, como já foi falado aí, você não tem que discutir que foi em março isso aconteceu. Irmão Branham diz que foi em fevereiro. Não adianta vocês falar, a ciência diz que foi em fevereiro. Vocês que dizem que foi em março, eu não sei como vocês têm coragem de ficar ainda teimando contra a ciência e contra o irmão Branham. O irmão Branham é que mostra essas coisas. Não adianta vocês usarem certos argumentos. Deus já fez isso, foi por causa de vocês mesmos. Para que vocês não vissem. Deus já fez desta forma, para vocês não ver, para vocês ficar enrolados com uma data, quando a data certa é 28 de fevereiro de 1963, aí vocês vêm com uma outra data, 8 de março, né, parece que eles dizem. Que coisa. Está na mensagem? Não está, mas eles creem. A ciência diz? Não. A ciência diz diferente. O que a ciência disse, irmão Branham pregou. Amém. Eu tenho que encerrar com isso aqui que a brecha 41, tudo conhecido. E quando os selos são abertos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os pés sobre a terra e sobre o mar. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando o mistério foi revelado, o mistério não foi revelado primeiro aqueles dias que o irmão Branham estava no quartinho. O irmão Branham diz que o mistério foi revelado lá no monte. Ele diz, ele abriu os 7 selos lá na montanha. O irmão Branham é que disse, certo?
Ele abriu 7 selos na montanha, você lembra o parágrafo? É 145. Não é Cristo, mistério de Deus revelado. Ele mostra claramente. Ele abriu, e ele ainda diz assim, que eu caia morto, se isso não foi assim. Ele abriu lá, mas agora ele estava pregando aqui. E quando os selos são abertos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os pés sobre a terra e sobre o mar. Talvez a pessoa vai pensar que o anjo vai descer depois do dia 24 de março. Não. O anjo já tinha descido ali no dia 28. 28 de fevereiro. Ele já tinha descido. Certo? O mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora escuta, agora, lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vida. Olha, é tão revelado que para não alcançar esta revelação, a pessoa ela tem que não ser uma eleita. Para não alcançar. Está tão claro. O 7º anjo está na terra no tempo desta vinda, que era no tempo da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Isto já aconteceu. Amém? Então tem muitos que dizem, eles lá creem que o anjo forte é William Branham. Mas explica para o povo. Vocês não podem falar assim sem explicar para o povo. O anjo forte é Cristo. Mas Cristo não ficou no céu, na nuvem. Cristo desceu, pisou com o pé direito no mar, com o pé esquerdo na terra. Vocês sabem que está escrito assim, mas vocês gostam de confundir o povo. E se ele pisou com o pé esquerdo na terra, ele era um homem. Foi isso que aconteceu. E quando o 7º anjo da constelação tomou o irmão Branham, levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos, e ele desceu, tanto desceu o 7º anjo, que era do irmão Branham, porque era o 7º selo, e aí estava trazendo Cristo à terra. Essa manifestação é que trouxe Cristo à terra, e veio Cristo no 7º anjo. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir mais um pouco a sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que este povo tenha a luz desta verdade para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.